Boa noite aos pais, às crianças da catequese. Mais uma vez aqui a gente vai fazer um vídeo, né? Para nós continuarmos os nossos encontros da catequese. Peço até desculpa por demorar um pouco, mas eu não vi muito o resultado de pessoas, dos outros catequizandos que não fizeram encontro, não mandaram para mim. E é necessário que isso seja feito, né, para que a gente, quando começar novamente a igreja, quando passar essa pandemia, a gente ter continuidade dos encontros, dos outros encontros na catequese, para nós fazer a primeira Eucaristia. Então, eu peço assim que todos aqueles ainda que não fizeram, que façam os encontros direitinho com os pais, né, porque os pais estão sendo os catequistas agora das crianças, né, que os pais são os primeiros catequistas das crianças, né, porque eles já iniciam evangelizando as crianças desde pequeninos, né? Pelo menos assim, eu penso, né? Porque eu também fiz isso com os meus, né? Para que eles também, quando fossem para a catequese, já tivessem uma noção, né? Sobre a vida de Jesus, né? Então eu vou começar hoje falando sobre Jesus morreu e ressuscitou. Então, depois até vou mostrar a mesinha que eu preparei, né? Mostrando, né, como a gente faz na catequese. Então, aqui eu digo assim, ó. Todas as vezes que transformamos alguma situação de morte, dor, sofrimento e tristeza em vida, a alegria, a fé, a esperança e o amor, estamos vivendo a ressurreição. Então, ressuscitar é mudar as situações de morte para a vida. Eu acho muito interessante quando a gente vê assim, né, os discípulos estavam junto de Jesus, né? E Jesus falava tudo isso para eles, né? Mas talvez eles não pensavam que ia ser tão breve. Então, aonde que aqui ele diz, né? A tristeza em vida, alegria, fé, esperança e o amor estão, né? E o amor, estamos vivendo a ressurreição. Então, ressuscitar é mudar a situação de morte para a vida. Os discípulos ficaram cheios de alegria, ao verem o ressuscitado. O primeiro fruto, aliás, né, do reconhecimento do ressuscitado é a alegria. Uma alegria antes nunca experimentada, que nasce da experiência do encontro com Jesus. Que nasce da experiência do encontro com Jesus. É uma fonte inesgotável de força para testemunhar, né, que somos os seguidores de Jesus. Que nós também somos os seguidores de Jesus e cremos na sua ressurreição, né? Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram muito tristes, porque eles conviveram com ele. Eles viram os milagres, as bênçãos acontecendo na vida deles. De todas as pessoas que chegavam a Jesus. Naquele momento onde que Jesus morreu, né? Na cruz, eles ficaram muito tristes. Aí ficaram desorientados, confusos, não conseguiam entender não conseguiram, né, entender tudo o que aconteceu, nem lembrar o que Jesus já havia dito, que ressuscitaria. No momento quando a gente passa por uma dor, por um sofrimento, por uma tristeza, por uma morte, né? A gente fica assim, ó, é como diz aqui, desorientados. Nós ficamos também desorientados. Confuso. Eles não conseguiam entender tudo o que aconteceu.
E até nem lembraram daquilo que Jesus já falava para eles, né? Que ia acontecer. Nem lembraram que Jesus havia dito que ressuscitaria. Que Jesus ia ressuscitar. Naquele momento da dor, da tristeza, a gente fica assim, não tem, não imagina, não tá tão triste que não lembra de nada, né? A tristeza toma conta do nosso coração. E na manhã de domingo, aqui fala, né? Na manhã de domingo as mulheres foram ao sepulcro e nele não encontraram mais Jesus, pois este havia ressuscitado. Ele está vivo, passou pela morte, mas Deus Pai o ressuscitou. O nosso Deus é um Deus vivo. A presença de Jesus agora é real. Isso só compreendemos pela fé. Quando falamos em ressurreição, entendemos que nós também passaremos pela morte, mas em Jesus ressuscitaremos. Se nós tivermos, né, essa convicção, essa fé, né, crermos, né, nós também vamos ressuscitar. Que a morte não é o fim para aqueles que estão em Jesus Cristo, para aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. A morte é vida também. É a vida eterna que nós vamos receber. A ressurreição de Jesus trouxe vida nova para todos e nos ensina que podemos ressuscitar até o fim da nossa vida. A certeza de que Jesus está vivo entre nós nos dá o quê? Alegria, né? Coragem para continuar a missão dele. Nós estamos aqui para sermos essa testemunha, né? Para dar continuidade em tudo que Jesus nos ensinou, em tudo que Jesus falou para nós. Se nós estamos aqui, né? Dando essa catequese hoje, nós somos o quê? Testemunhas, apóstolos de Jesus também. E a missão nossa é levar a boa nova, né? É levar as crianças que vão ser o futuro da igreja, para que elas sejam lá na frente essas testemunhas dessa ressurreição, que a morte não é apenas a gente nascer e morrer e acabou, não. A morte nos traz a vida eterna. Quando nós estamos com Jesus, a certeza de que Jesus está vivo entre nós, Ele nos dá essa alegria. Quando a gente passa por um sofrimento, eu perdi minha irmã faz pouco tempo, né, com câncer, a gente sente o que os apóstolos sentiram aqui, né? O sofrimento, tristeza, mas a gente sabe que eu sei que ela está com Jesus, que aqui é uma passagem, aqui é a terra, e lá no céu é a vida eterna. Então a gente tem que saber ter convicção disso. Se nós não tivermos essa convicção, né, que aqui a terra é uma passagem. Eu sempre assim, eu vejo uma passagem da nossa vida aqui na terra, para nós sermos esse caminho também, essa luz na vida dos outros. Nós não viemos para fazer o mal, e sim para nós trazer o bem, porque nós somos testemunhas. Os apóstolos, quando foram escolhidos, muitos ali tinham muitos seus pecados, seus erros, mas quando encontraram Jesus Cristo, eles se converteram, foram transformados pelo Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E depois da morte de Jesus, ele enviou o Paráclito, o Consolador, que é o Espírito Santo. E que nós vamos ter esse encontro também, falando do Espírito Santo de Deus. Então, aqui eu vou dar só mais ou menos uma explicação, assim,
né, de tudo que foi falado aqui, vou ler a palavra de Deus que está lá em João, né? No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 a 18. Eu já deixei a palavra aqui aberta, então eu vou ler aqui o Evangelho do Senhor, né? Entretanto, Maria se conservava ao lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ditas as palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas como não o reconheceu, perguntou-lhe Jesus a ela, né? A mulher: por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro. Respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Então disse-lhe Jesus: Maria. Espera que me perdi um pouquinho aqui. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, né? Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena então correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Então aqui essa parte aqui, ó, enquanto Maria se conservava do lado de fora, né? Perto do sepulcro, chorando, inclinou-se para dentro, né? Olhar para dentro do sepulcro e viu os 2 anjos. Maria, ela não se conformava, porque o mestre, né? Tinha morrido e ela queria ver o corpo. Mas como Jesus já deixou, ele ressuscitou, né? Mas ele ia subir ao Pai. Mas como diz aqui também Deus, ó: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ela não podia tocar nele, né? Porque ele falou aqui, Maria voltando, né? Aqui, ó. Supondo que ele fosse o jardineiro, disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, né? Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena, então, ela correu para anunciar aos discípulos o que ela tinha visto. E com certeza, nesse momento, ela se encheu de alegria. Como diz aqui no livro, né, no livro do Encontro da Catequese, né, eles estavam tudo triste, né, triste, com medo de tudo que podia acontecer, porque eles colocaram toda aquela, né, alegria que o Salvador veio, né, e foi tantos e tantos anos, né, que falava que o Messias vinha.
ia nascer, né? Onde nós temos lá, né? Quando Jesus nasceu, que nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, que era uma alegria, porque o povo já estava esperando por esse Jesus há muitos e muitos anos, sendo lá perseguido, passando necessidades, né? Eles estavam sempre esperando esse Messias para ajudar a ele, né? Para eles que têm uma vida melhor, né? E Jesus, então, veio. Então, quando Jesus veio, como diz aqui, né? Alguma situação de morte, dor, sofrimento, tristeza, né? Aqui todas as vezes que transformamos alguma situação de morte, dor, de sofrimento e tristeza em vida, alegria, fé, esperança, amor, estamos vivendo a ressurreição. E assim que nós temos de ver, né? Que Jesus Cristo, ele não nos deixou órfãos, né? Deus, ele mandou Jesus Cristo para nós termos essa certeza no nosso coração, essa convicção, essa fé, que Jesus a gente não vê, mas a gente sente Ele. Quando a gente faz a nossa oração, quando a gente está triste, a gente sabe que Jesus está conosco, em todos os momentos. E nós temos que ter uma sede de Deus, esse desejo, essa sede de Deus vivo no meio de nós, sabe? Então a gente tem que ter essa fé, essa esperança, que mesmo quando nós passamos por tristezas, por dificuldades, Jesus está ali do nosso lado. Ele está nos confortando, porque nós temos de passar às vezes o sofrimento, faz parte daqui da terra, tristeza, sofrimento, angústias. Mas a gente sabe que não é para sempre, que se a gente buscar em Deus e fazer nossas orações, por isso que eu sempre digo para vocês, né, crianças, que nós temos de buscar na hora da dificuldade, de algum sofrimento na família, de algum doente em nossa família, ou às vezes do desemprego, da dificuldade, da luta da nossa vida, a gente tem que dobrar os nossos joelhos, né? Não precisa ser uma oração longa, mas aquela oração que vem de dentro do nosso coração. Colocar diante do Senhor todos os nossos problemas, dificuldades que nós estamos passando. E orando, falando para Deus, entregando todos esses problemas da nossa vida. Eu sei que muitas das vezes, às vezes à noite, assim, me dá aquela aflição pela situação que estamos, né? Porque a gente é ser humano, né? A gente vive aqui, a gente vive na carne também. E quando eu não consigo dormir, eu venho para minha sala e começo a chorar diante do Senhor sobre essa situação que eu estou passando, né? Às vezes de ver a minha mãe lá com mal de Alzheimer, que eu cuido dela, de ver ela naquela situação, aquilo me corta o coração. Dela às vezes não reconhecer, porque não reconhece, né? Mas a gente está ali do lado, a gente sabe quem ela é. Eu sei que ela é minha mãe, que ela cuidou de mim com todo carinho. E hoje eu faço isso por ela, de trocar ela, de dar banho, dar comida para ela, conversar com ela, mesmo que às vezes ela não fale nada, mas dar a mão para ela, abraçar ela. E isso eu saí de lá satisfeita por ter feito uma obra de todo o meu coração, uma obra boa, não só por fazer, mas com toda a dedicação. Então, quando a gente ora, entrega para Jesus, o nosso fardo fica mais leve. E aqui eu vejo, assim, tudo que a gente já falou, né, sobre a palavra, sobre Jesus.
que a gente, quando está na angústia, a gente pede para o Senhor a força, essa força que só vem do alto. Tem um livro do Padre Léo que dizia, tadinho, antes dele falecer, ele escreveu um livro ainda, né? Buscai as coisas do alto. Até se alguém quiser, né, comprar esse livro e ler, eu tenho ele também. Ele, no momento do sofrimento dele, ele não ficou, como é que eu vou dizer para vocês, sofreu, porque a dor era muito grande, se vocês for ver, né, tudo que eu já vi na Canção Nova sobre a vida, sobre a doença dele, né, foi um sofrimento muito grande que até os médicos ficaram assim, né, como é que eu vou dizer para vocês, assim, surpreendido pela força que ele teve, mas essa força vem de onde? Vem do alto. E naquele momento, nenhuma vez ele renunciou, ou ele gritou, ou ele murmurou, porque isso, ele continuou firme, né? Até o último dia da vida dele foi fazer uma pequena pregação na Canção Nova. Eu vi pela TV, e ali eu vi só Jesus. A dor dele, mesmo com morfina, só Jesus para dar aquela força para ele. Então eu digo assim, crianças, pais que vão passar para as crianças, dê essa catequese para eles. É a melhor faculdade que vocês podem dar para os seus filhos. Porque tudo que eles for fazer depois, tendo essa convicção no Senhor, vai ser muito melhor. A juventude deles, quando eles, né, ficarem mocinhos, né, a gente fala mocinhos, né, no meu tempo, vai ser muito melhor. Mesmo que eles até possam dar uma desviadinha, né, para outro caminho, mas eles voltam. Porque tudo aquilo que você ensinou para eles vai ficar dentro do coração. Eu sempre digo para as crianças na catequese. Se você ler os salmos, meditar esse salmo, não entendi, vou ler mais vezes. Às vezes, eu preciso, né, ler várias vezes para mim aquilo penetrar no meu coração. E o Espírito Santo me dá o entendimento daquilo, né? Então, eu digo para as crianças, leia mais vezes. Leia só um versículo, 2, mas fixe naqueles 2 versículos. Se coloque naqueles 2 versículos. Tá bom, amados? E agora aqui eu vou falar só um pouquinho aqui, que até vai ser depois na hora de fazer o encontro, né? Aqui o primeiro diz assim, Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós. Não o vimos com os nossos olhos, mas o sentimos com o nosso coração. Aquilo que nós estávamos, né, conversando, que ele estava falando. Muitos viram no tempo de Jesus e não entenderam, os apóstolos, né? Outras pessoas. Maria Madalena, a primeira que viu, demorou para reconhecer que era Jesus. E muitas das coisas nas nossas dificuldades, nós demoramos para reconhecer que Jesus está ali, conosco, né? Demorou para reconhecer que era Jesus. Quando a gente passa por uma luta, por um sofrimento e de repente outro dia a gente, né? Ai, hoje eu estou melhor porque Jesus está conosco. Hoje, quando vemos pessoas que transformam situações de ruins em boas, né? Situações ruins nas nossas vidas em boas ações. Fizemos coisas boas através disso também. Doença em saúde, por exemplo. Também demoramos ou nem reconhecemos às vezes. Você conhece a mão de Deus em sua vida? Eu, quando estou lá na minha mãe, que a minha irmã que mora com ela, né? E a gente vai 2 vezes para ajudar, ela sai daí, vai se distrair um pouco.
né? Porque ela é viúva, não tem mais filhos, filhos tudo casados já, né? Moram em outra cidade, moram em Brusque. Então, às vezes, a minha irmã mais nova vai lá e a minha irmã, quando essa que mora com ela, diz assim: a mãe hoje, não sei, não deixou dormir, a mãe tá não sei o que, tá agitada, tá não sei o que lá. Mas, quando ela sai, nós começamos a orar, colocar na presença de Deus a casa, o lar, que Deus abençoe aquele local, que o Espírito Santo venha sobre a minha mãe. E no final, eu com a minha irmã mais nova dizemos assim: que ela me chama de Isa, né? Isa, como foi fácil, hoje a mãe estava tão, né? Ela estava bem, ela comeu, a gente conversou, começamos a ter que distrair ela, né? Para ela ir comendo, senão ela não quer comer. Eu digo, é a mão do Senhor, é a mão de Jesus que está junto. Quando se faz com amor, com mansidão, acontece a graça. E ela fica tranquila, minha mãe, porque a gente sempre ora muito. Consegue ver o milagre que Jesus realizou em você no dia de hoje? Você consegue ver assim, o milagre que aconteceu hoje na vida de vocês, ou né, de cada um de vocês? Ou alguém tem um milagre para dizer assim que aconteceu nesse dia de hoje, de domingo? Então, a gente tem que sempre dizer: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, quando você está passando por uma luta, que você coloca na presença de Deus essa luta, essa dificuldade, essa insegurança que estamos vivendo no nosso país, coloca na presença do Senhor. E diz para Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta, Senhor, a minha fé. E a graça vai acontecer. Então eu peço também, amados, que vocês passem o encontro para as crianças. Porque eu vi ali 2 crianças que mandaram lá para mim, né, o questionário, né? Esse questionário que o meu esposo fez até para me ajudar, né? Porque ele trabalha nessa área. Eu sou franca a dizer que eu não entendo muito, não. Ele me ajuda muito para mim poder fazer os meus vídeos, né? Então, o questionário estará na descrição do vídeo, tá bom, amores? E façam, mando, porque não é para mim. Eu penso na própria criança. Porque é uma maneira que hoje nós temos essa bênção de poder ainda fazer esses áudios e passar para as crianças, né? Eu vejo assim que isso vai ser para o bem, isso vai ser para nós termos essa vida em Cristo Jesus, essa alegria, né, do ressuscitado na nossa vida. Tá bom, amores? Boa noite, fique com Deus e não esqueçam de que vai estar esse questionário, né? Atrás, né? Estará, né? Na descrição do vídeo. Tá bom, amores? Um bom domingo, final de domingo, né? Que Deus esteja com vocês. Abençoe os seus lares e coloque na presença do Senhor tudo que possa estar acontecendo nos seus lares. As dificuldades, as lutas, e Jesus vai transformar em bênção. Tá bom, meus amores? Amo muito vocês. Muita saudade de ver vocês, de ver o rostinho de vocês, o abraço de vocês. Vocês são que nem filhos para mim. Eu amo muito vocês, tá? Beijo. Fique com Deus.